Será que alguém adivinhava o nó que Lúcia Almeida sentia no estômago, enquanto o elevador espelhado da Futuro Singular subia, veloz, até ao 17º andar? Lisboa, lá embaixo, estendia-se como um postal vibrante sob o sol de setembro, mas os olhos azuis de Lúcia, habitualmente intensos e observadores, estavam fixos nos números que acendiam no painel. Aos 23 anos, este era o seu primeiro emprego a sério. Analista júnior numa das startups de tecnologia mais promissoras da cidade, um ninho de inovação no coração do Parque das Nações. A sua excitação era real, mas vinha embrulhada numa camada de apreensão que lhe era muito particular. Ninguém ali sabia, nem podia sonhar que Tiago Almeida, o discreto cofundador e principal investidor anjo da empresa, o homem cuja visão impulsionara Futuro Singular, era seu pai. Fora um acordo mútuo. Ela queria provar o seu valor pelos seus próprios méritos, aprender de baixo, sem o peso ou o privilégio do apelido. As portas abriram-se para um open space caótico e energético. Puffs coloridos salpicavam o chão, quadros brancos riscados com diagramas complexos cobriam paredes, e o zumbido de conversas e teclados era a banda sonora. Lúcia, com o seu cabelo loiro acinzentado, preso num coque simples e a sua roupa de cores neutras, quase minimalista, sentiu-se momentaneamente como um pardal num bando de pavões exóticos. Ajustou a alça da mala, onde o seu portátil novo e um caderno de notas esperavam, e respirou fundo. Lúcia Almeida. Uma voz firme, com um ligeiro sotaque que Lúcia não conseguiu identificar de imediato, fê-la virar-se. Beatriz Costa, a gestora de projetos que a supervisionaria, era a personificação da confiança. Com uns 35, talvez 40 anos, a sua pele escura irradiava saúde, e o seu cabelo natural, volumoso e adornado com discretos fios dourados, emoldurava um rosto de traços fortes e um olhar penetrante. Vestia um macacão de linho cor de terracota que lhe assentava na perfeição, e a sua postura era impecável. Estendeu uma mão com unhas bem cuidadas. Bem-vinda a Futuro Singular. Sou a Beatriz. O aperto de mão foi breve, profissional. Obrigada. É um prazer estar aqui, respondeu Lúcia, tentando que a sua voz soasse mais confiante do que se sentia. Beatriz analisou-a de cima a baixo, um escrutínio rápido, mas que pareceu demorar uma eternidade. Um leve arquear de sobrancelha, quase imperceptível. Vamos ao teu lugar. Temos muito que fazer. O cubículo de Lúcia era pequeno, impessoal, num canto mais sossegado do andar. Enquanto Beatriz lhe explicava as primeiras tarefas, organizar uma base de dados antiga, rever documentação de projetos anteriores, Lúcia sentiu o peso do olhar da gestora. Havia algo na forma como Beatriz falava, uma condescendência subtil, como se estivesse a explicar o óbvio a uma criança. Isto não é um passatempo, menina, disse Beatriz a certa altura com um sorriso que não chegou aos olhos. Aqui trabalha-se a sério. Espero que estejas preparada para o ritmo. Lúcia engoliu em seco. Estou sim. Nos dias e semanas que se seguiram, a impressão inicial de Lúcia solidificou-se. Beatriz Costa era sem dúvida uma profissional competente e respeitada na empresa. As suas reuniões eram eficientes, os seus projetos bem geridos. Mas para com Lúcia, a sua atitude era consistentemente diferente. As tarefas que lhe eram atribuídas eram frequentemente as mais monótonas, ou então vinham com prazos irrealistas. Qualquer pequeno erro ou hesitação de Lúcia era recebido com críticas desproporcionais, muitas vezes em frente a outros colegas, disfarçadas de feedback construtivo. Precisas de ganhar mais calo, Lúcia, dizia Beatriz, com um tom falsamente maternal. O mundo real é duro. Alguns de nós tiveram de lutar por cada migalha para chegar onde estamos. Vê-se logo quem teve a vida mais facilitada. O subtexto era claro como água. Beatriz via Lúcia, com a sua pele clara, os seus modos contidos e a sua aparência quase frágil, como uma menina do papá. Alguém que provavelmente estava ali por cunha e que não tinha a fibra necessária para o ambiente exigente de uma startup. Lúcia sentia a raiva e a frustração a acumularem-se, mas mantinha uma fachada de calma profissional. Apertava a caneta com força debaixo da mesa durante as reuniões, respirava fundo para não responder impulsivamente. Passava horas extra no escritório, revendo cada detalhe do seu trabalho, determinada a não dar a Beatriz qualquer motivo legítimo para crítica. A sua ética de trabalho, incutida desde cedo pelo pai, era a sua única arma. Queria gritar que não tinha tido tudo de mão beijada, que o seu pai, apesar de bem-sucedido, sempre a ensinara a valorizar o esforço. Mas como poderia dizê-lo sem revelar o seu segredo? Rui Esteves,
um programador da equipa, um pouco mais velho e com um ar perpetuamente cansado, mas simpático, foi o primeiro a notar. Não ligues muito, Lúcia, disse ele um dia à máquina de café, depois de Beatriz ter desmontado uma sugestão de Lúcia numa reunião. A Beatriz é assim com os novatos, que ela acha que, enfim, ela veio de baixo, de um bairro complicado nos arredores, e às vezes parece que precisa de provar que quem não teve as mesmas dificuldades não tem o mesmo valor. O comentário de Rui, embora não desculpasse o comportamento de Beatriz, deu a Lúcia uma nova perspectiva, uma nesga de compreensão sobre a possível origem da hostilidade. Não a tornava menos dolorosa, mas ajudava a contextualizar. Rui tornou-se um aliado discreto, oferecendo um café depois de uma reunião particularmente tensa, ou uma dica técnica que a ajudava a desbloquear uma tarefa. Pequenos gestos que significavam o mundo para Lúcia, que se sentia cada vez mais isolada. A oportunidade de Lúcia surgiu sob a forma de um novo projeto estratégico. O desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial para otimização logística para um cliente internacional de peso. Era um projeto de alta visibilidade e Beatriz, apesar da sua relutância visível, teve de incluir Lúcia na equipa principal devido à falta de analistas disponíveis. Lúcia mergulhou no trabalho com uma dedicação feroz. As suas noites eram passadas a pesquisar, a modelar dados, a testar hipóteses. As suas análises eram perspicazes, as suas ideias para a arquitetura do algoritmo, inovadoras. Alguns dos programadores mais experientes começaram a notar a sua capacidade e a pedir a sua opinião. No entanto, nas reuniões de progresso com a gestão superior, Beatriz consistentemente minimizava as suas contribuições. A equipa tem trabalhado arduamente nisto, dizia, sem nunca destacar o papel crucial de Lúcia em certas descobertas. Por vezes, Lúcia via as suas próprias palavras, as suas próprias conclusões, a serem apresentadas por Beatriz como se fossem dela. A frustração era imensa, mas ela continuava, focada no objetivo maior, o sucesso do projeto. Tiago Almeida, entretanto, mantinha a sua discrição habitual. Aparecia raramente nos escritórios da Futuro Singular, preferindo reuniões com a CEO ou a análise de relatórios à distância. No entanto, os relatórios de desempenho das equipas e os progressos dos projetos estratégicos chegavam detalhadamente. Sem que Lúcia soubesse, o nome da sua filha começava a surgir associado a contribuições significativas no projeto do cliente internacional, ainda que muitas vezes ofuscado pela narrativa da gestora. Tiago, homem de poucas palavras, mas de observação aguçada, começou a prestar mais atenção. A tensão em Lúcia atingia o auge. O sono tornara-se irregular, a ansiedade uma companheira constante. Considerou falar com o pai, mas a ideia de parecer estar a queixar-se ou a pedir tratamento especial era insuportável. Não, ela tinha de conseguir isto sozinha. A sua resiliência estava a ser testada ao limite, mas ela não quebraria. Chegou o dia da apresentação final ao cliente. A sala de reuniões principal, com as suas paredes de vidro e vista panorâmica sobre o Tejo, estava impecável. Os executivos do cliente, uma equipa alemã, pareciam impressionados com as instalações. Beatriz liderava a apresentação, a sua confiança habitual em pleno vapor. Lúcia estava sentada um pouco mais atrás com os restantes membros da equipa, o seu portátil aberto com todos os dados de suporte e simulações. Para sua surpresa e um ligeiro aperto no coração, viu o seu pai, Tiago Almeida, entrar discretamente na sala e sentar-se ao fundo, junto à CEO da Futuro Singular. Era uma aparição rara, sinal da importância daquele cliente. A apresentação corria bem. Beatriz era eloquente, os slides eram polidos. Até que na secção de perguntas e respostas, o CTO do cliente levantou uma questão técnica particularmente complexa sobre a escalabilidade da solução em cenários de estresse extremo, questionando a robustez de uma das premissas do algoritmo. O sorriso de Beatriz vacilou por uma fração de segundo. Tentou uma resposta, mas era vaga, contornando o cerne da questão. O CTO alemão pressionou com a típica precisão germânica. O silêncio na sala tornou-se pesado. Beatriz olhou para a sua equipa, um brilho de pânico disfarçado nos olhos. Foi nesse momento que Lúcia, que tinha antecipado precisamente aquele tipo de questão e passado noites com as emoções de contingência, sentiu uma calma inesperada invadi-la. Levantou a mão timidamente. Beatriz olhou para ela, surpresa e ligeiramente irritada. Sim, Lúcia. Com licença, disse Lúcia, a sua voz surpreendentemente firme. Levantou-se e dirigiu-se à mesa. Penso que posso clarificar esse ponto. Todos os olhos se viraram para ela.
Com clareza e concisão, usando dados das suas simulações e explicando a lógica por detrás das escolhas de design do algoritmo, Lúcia não só respondeu à pergunta, como demonstrou um profundo entendimento da tecnologia e das preocupações do cliente. Apresentou um modelo alternativo para mitigar o risco levantado, algo que nem Beatriz nem os engenheiros seniores tinham considerado com aquela profundidade. Quando terminou, o CTO alemão sorriu abertamente e acenou com a cabeça, visivelmente satisfeito. Excelente. Uma resposta muito completa e tranquilizadora. Os outros executivos do cliente trocaram olhares de aprovação. Tiago Almeida, ao fundo da sala, mantinha uma expressão neutra, mas os seus olhos não largavam a filha. A CEO da Futuro Singular sorria discretamente. Beatriz, por outro lado, parecia ter engolido um limão. Sim, bem. Como podem ver, a nossa equipa é muito minuciosa, disse ela, tentando recuperar o controlo. Após a saída triunfal do cliente, a equipa reuniu-se para um debriefing rápido. A atmosfera deveria ser de celebração, mas a tensão era palpável. Beatriz mal olhava para Lúcia. Assim que os membros mais juniores da equipa de engenharia saíram e ficaram apenas Beatriz, Lúcia, Rui e mais um ou dois senhores, Beatriz explodiu. O que foi aquilo, Lúcia? Sibilou, a sua voz baixa, mas carregada de fúria contida. Estavas a tentar passar-me a perna? Fazer-me parecer incompetente à frente do cliente e da administração? Lúcia ficou petrificada. Não, Beatriz, eu só queria ajudar. Era uma questão importante e eu tinha informação. Informação? Beatriz riu, um som seco e desagradável. Ou querias simplesmente brilhar, mostrar que és melhor que todos nós? Sempre soube que havia algo de errado contigo, essa tua atitude de santinha sonsa. O seu rosto estava vermelho, a sua máscara de profissionalismo estilhaçada. Pessoas como tu, que acham que o mundo lhes deve alguma coisa, que provavelmente só estão aqui por cunhas, não sabem o que é lutar por nada na vida. Achas que és mais inteligente? Achas que mereces mais? As palavras eram venenosas, carregadas de um ressentimento que ia muito além daquela reunião. Rui Esteves deu um passo em frente, como se fosse intervir, mas uma voz calma e autoritária sobrepôs-se ao tumulto. Beatriz. Todos se viraram. Tiago Almeida tinha-se aproximado sem que dessem por isso. Estava de pé à entrada da pequena sala de reuniões onde o debriefing decorria, a sua expressão serena, mas com uma dureza inegável nos olhos. A CEO estava ao seu lado, igualmente séria. Beatriz empalideceu instantaneamente. Sr. Almeida, estávamos só a discutir os próximos passos. Pareceu-me mais do que isso, disse Tiago, a sua voz nunca se alterando. Ouvi as suas últimas palavras. Pessoas como tu, cunhas, não sabem o que é lutar por nada. A quem se referia Beatriz? Beatriz gaguejou, procurando uma desculpa. Eu estava um pouco exaltada. A pressão do cliente, a Lúcia, por vezes, ela não percebe a hierarquia. Não me pareceu que fosse um problema de hierarquia quando ela salvou a sua apresentação há pouco, contrapôs Tiago, implacável. Pareceu-me que ela demonstrou competência, preparação e uma calma notável sob pressão. Qualidades que, devo dizer, pareceram faltar-lhe a si nesse momento. A sala ficou em silêncio absoluto. Apenas se ouvia a respiração tensa de Beatriz. Tenho recebido relatórios sobre o seu tratamento para com a Lúcia há algumas semanas, continuou Tiago. Sobre a forma como minimiza as suas contribuições, como a sobrecarrega com trabalho desnecessário, como a critica de forma injusta. Inicialmente, pensei que poderia ser apenas uma questão de adaptação, um estilo de gestão mais rigoroso. Mas o que vi e ouvi hoje ultrapassa todos os limites do aceitável. Beatriz abriu a boca para protestar, mas Tiago levantou uma mão. Beatriz, há algo que precisa de saber. A Lúcia Almeida, a analista júnior que tem subestimado, humilhado e maltratado, é minha filha. Se um raio tivesse caído dentro da sala de reuniões, o efeito não teria sido mais devastador para Beatriz Costa. O choque paralisou-a. Os seus olhos arregalaram-se, a cor fugiu-lhe completamente do rosto. Olhou de Tiago para Lúcia e de Lúcia de volta para Tiago. A incredulidade a transformar-se lentamente em puro horror. Sua filha? Conseguiu balbuciar, a voz um fio. Sim, confirmou Tiago, sem rodeios. A minha filha, que, como qualquer outro jovem a iniciar a carreira, pediu para ser tratada como qualquer outra pessoa, para ter a oportunidade de aprender e crescer com base no seu próprio mérito. Um pedido que a senhora, pelos vistos, interpretou como um convite para exercer os seus preconceitos. O mundo de Beatriz desabou.
Todas as suas suposições, todo o seu ressentimento cuidadosamente construído contra aquela menina mimada, tudo se revelou um erro colossal de julgamento. As suas palavras, as suas ações, ecoavam agora na sua mente com um peso esmagador. Tentou falar, articular uma desculpa, um pedido de perdão, mas as palavras não saíam. A CEO, que até então se mantivera em silêncio, deu um passo em frente. Beatriz, o comportamento que demonstrou é inaceitável e incompatível com os valores da Futuro Singular. O preconceito, seja ele qual for, não tem lugar aqui. O Sr. Almeida e eu já discutimos a situação. A sua voz era fria, profissional. A sua colaboração com a Futuro Singular termina hoje. Por favor, arrume os seus pertences pessoais. A segurança irá acompanhá-la. As pernas de Beatriz cederam ligeiramente, despedida, humilhada, destruída. Olhou uma última vez para Lúcia, uma mistura de raiva, vergonha e um desespero mudo nos olhos. Depois baixou a cabeça e, em silêncio, saiu da sala, deixando para trás o eco das suas próprias palavras e o peso das suas ações. Lúcia sentiu um turbilhão de emoções, um alívio imenso, a validação pela qual tanto ansiara, mas também uma ponta de tristeza pela forma como tudo terminara. Não sentia prazer na queda de Beatriz, apenas a constatação de que a justiça, por vezes, pode ser dolorosa para todos os envolvidos. Rui aproximou-se e pousou uma mão reconfortante no seu ombro. Fizeste o que tinhas a fazer, Lúcia. E fizeste bem. Nos meses que se seguiram, a Futuro Singular passou por algumas mudanças. A saída de Beatriz abriu espaço para uma reavaliação das dinâmicas de equipa. Lúcia, agora livre da sombra opressora da sua antiga gestora, começou verdadeiramente a florescer. O seu talento, a sua inteligência analítica e a sua dedicação foram rapidamente reconhecidos. Foi promovida a analista sénior e, pouco tempo depois, recebeu a liderança de um pequeno projeto inovador. Os colegas que tinham testemunhado a sua resiliência e competência respeitavam-na genuinamente. A sua relação com o pai também se transformou. A discrição profissional deu lugar a conversas abertas sobre os desafios e as conquistas da empresa. O orgulho nos olhos de Tiago Almeida era a maior recompensa para Lúcia. Sempre soube que eras capaz, filha, disse-lhe ele um dia, durante um almoço de fim de semana com vista para o rio. Mas querias prová-lo a ti mesma e ao mundo à tua maneira, e conseguiste. Quanto a Beatriz Costa, as notícias da sua saída e das razões por detrás dela espalharam-se rapidamente no meio tecnológico relativamente pequeno de Lisboa. As portas que antes